Boa noite a todos, eu sou o professor Leandro Cordioli. Nós estamos fazendo a sexta live do grupo de pesquisa em filosofia do direito. Nesse semestre, o grupo de pesquisa se chama A Justiça como a Lei do Amor, o Direito Natural de John Finnes. Esses vídeos eles estão sendo editados e disponibilizados no YouTube e no canal Leandro Cordioli. Então, se essa é a primeira live que você está participando e se interessar, o conteúdo das demais lives está editado e disponibilizado já no canal do YouTube Leandro Cordioli. Esse mesmo vídeo eu devo editá-lo e até o final da semana, até pelo menos domingo ou antes disso, disponibilizá-lo também no YouTube. Boa noite, Arte Jurídica e Vitor Hugo e o amigo Vitor Hugo, que todos os dias nos acompanha aqui e vem fazendo uma leitura. Boa noite, Marta. Bom, boa noite a todos os amigos, né? Boa noite, Janaína. Boa noite, Luiz Paulo. Vejo vários amigos, né? Nós estamos vendo esse livro, que é Direito Natural em Tomás de Aquino. O autor é John Finnes. Como eu estou utilizando as câmeras frontais do celular e do iPad, eles estão invertidos, né? Então, o primeiro capítulo foi Interpretação e Método, o segundo capítulo foi Primeiros Princípios da Razão Prática, esse é o terceiro capítulo, que é Princípios Morais. Semana que vem nós vamos ver a Teoria das Virtudes, depois Comunidade Política, o Estado e Lei. Então hoje nós vamos ver a segunda parte do que faltou desse capítulo 3 sobre princípios morais. Então, primeiro, eu fiquei devendo a semana passada a versão mais completa, O Lugar do Transcendente. Tá? Preceitos morais são especificações adicionais do princípio supremo da moral. Depois ele vai dar 3 exemplos para discutir toda essa teoria que ele construiu: homicídio, adultério e mentira. E depois ele vai falar sobre as normas morais negativas não excepcionáveis, ou seja, se alguém já ouviu falar numa norma que vale sem exceção, num absoluto moral, é nesse 3.4.4 que o Finnes vai fazer nesse livro Direito Natural em Tomás de Aquino, uma breve teoria a respeito de normas não excepcionáveis. Tá? Eu gostaria de retomar do primeiro vídeo que a gente fez, do segundo vídeo, que é a metodologia do Finnes, tá? Que diz assim, a importância... O John Finnes ele propõe uma leitura de Tomás de Aquino na qual a gente conhece a natureza humana pelas finalidades boas que ela persegue, não as finalidades pela natureza humana, né? Então, no segundo vídeo da metodologia, lá a gente estudou isso, né? Conhecer os fins para conhecer quem é o ser humano, não conhecer o ser humano para conhecer os fins, tá? Isso aí evita que ele incida na falácia naturalista e ele interpreta que o Tomás de Aquino faça isso também, tá? Então, fundamentalmente, ele diz que filósofos que nem Tomás de Aquino e Aristóteles, e ele próprio, e talvez eu mesmo, né? São filósofos que se perguntam... que se importam com a pergunta por quê, né? Alguns filósofos são caracterizados aí por perguntas. Por exemplo, o Sócrates, ele se caracterizava por perguntar o que é. Então ele perguntava o que é justiça, o que é coragem, o que é verdade, o que é conhecimento científico, 3 pontinhos, tá? O Aristóteles, ele é o filósofo da pergunta por quê, tá? Porque exatamente a pergunta por quê, ela aponta para a finalidade, tá? Então, aponta para os fins das ações humanas, aponta para aquilo que o ser humano quer, tá? A pergunta por quê é fundamental, tá? Então, que nem a gente viu já, faz 3 vídeos que a gente vem vindo, né? 3 lives que a gente vem vendo isso, né? Então, a teoria moral do professor John Finnes, ela se divide numa parte pré-moral e numa parte moral. Então, a parte pré-moral é aquela que envolve os bens razoáveis, né? Mas esses bens podem ser perseguidos mesmo de uma forma não razoável, né? E então, para a gente agir moralmente, isto é, com plena razoabilidade prática, a gente deve agir em função de fins razoáveis e perseguir esses fins de um modo razoável também, tá? Então, não basta só os fins serem razoáveis, mas o modo de perseguição deve ser razoável também. Isso é por isso que os bens humanos básicos são fins razoáveis
mas eles ainda não são morais, eles são pré-morais, tá? E nos outros vídeos a gente estudou bastante isso. Sugestão para quem não conseguiu acompanhar, que veja isso então, tá? Veja os demais vídeos. E os modos de perseguição razoáveis possibilitam que a gente então viva em plena razoabilidade prática, tá? E moralmente. Então, plena razoabilidade prática é também a vida moral, tá? Então, a teoria do professor John Finnis, deixa eu me ajeitar aqui, ela é uma teoria que envolve, né, tanto assumir que existem bens humanos, que são bens verdadeiros, quanto assumir que a razão humana pode conhecê-los, quanto que o ser humano pode conhecê-los através da razão, quanto como a nossa capacidade racional ela é a capacidade de compreender as coisas através de palavras, a gente pode então compreender esses bens e dispor essa compreensão de uma forma conceitual, por exemplo, o conhecimento é um bem, através de conceitos, né? Através de expressões, de palavras, né? O conhecimento é um bem, ter uma família é algo bom, né? Ter amigos é uma coisa maravilhosa e assim por diante, né? E também de forma preceitual, ou seja, de forma de um comando. Por exemplo, não matar, por exemplo. A vida é um bem para o ser humano. Isso é expressar o valor da vida de um modo conceitual. Mas eu poderia dizer também de forma preceitual através de palavras, ou seja, expressar um comando. Não mate, né? Então, eu estou colocando isso porque tudo isso vai vir agora ao longo dessa exposição de hoje, né? Na medida que a gente já viu que existem primeiros princípios materiais da razão prática, primeiro princípio formal da razão prática, tem o princípio supremo da moral e os princípios morais derivados, e ainda tem princípios morais derivados que são mais especificados. Então, vejam, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 categorias, né, de preceitos e princípios morais, tá? Só para relembrar, a gente viu na aula passada, fica uma sugestão, a gente viu o princípio supremo da moral, tá? E fica uma sugestão, então, de ver os últimos 3 vídeos que são a respeito disso, da pré-moralidade e da moralidade a respeito desses princípios. Então, o que é um princípio? Primeiro princípio formal da razão prática é o bem há de ser feito e perseguido, e o mal evitado. Os primeiros princípios materiais da razão prática são exatamente aqueles conceitos que apontam para o valor desses bens humanos básicos que eu falei, por exemplo, a vida, a família, a amizade, conhecimento. Então, os primeiros princípios materiais da razão prática é exatamente aquelas disposições da nossa razão que apontam para esses bens que são bens verdadeiros para o ser humano, né? Já falamos disso a respeito nos outros vídeos. Isso aqui é só um resumo, hein? Quem é a primeira vez que está assistindo, se acompanhar lá no YouTube as outras e o material que eu disponibilizei no site, pegar os outros vídeos e as outras lives no YouTube, acho que consegue acompanhar isso aqui. Tá? E é uma questão bem complicadinha mesmo. Depois temos o princípio supremo da moral, que a gente falou na live passada, semana passada, tá? Que é o princípio do amor, então amar ao próximo como a si mesmo. E temos a regra de ouro, que é uma implicação desse princípio supremo da moral, né? Faz pelo outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Um abração, professor Sérgio. Uma grande honra contar com a sua audiência aí nessa live. Então, muito obrigado. Então, até esses princípios morais derivados, né, que são ainda de uma derivação meio assim abstrata, ainda são derivados direto do amor ao próximo como a si mesmo, né, de faz pelo outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você, que é a regra de ouro. Aí diz o Finnis, temos princípios mais específicos dentro da moral, né? Sendo que ele dá, por exemplo, para o Tomás de Aquino e dentro de uma moralidade bíblica, né? Os 10 mandamentos. Ele diz, a última parte dos 10 mandamentos, ou melhor, os 7 últimos
dos 10 mandamentos, que são os princípios que envolvem moralidade. Ele diz: o quarto, honrar o pai e a mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Todos esses são implicações da regra de ouro de fazer pelo outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Então, eu citei os 7 princípios, esses 7 últimos mandamentos. O Finis também só cita aqui, exemplifica, ele não vê todos, mas até aqui a gente veio no nosso encontro passado, né? Aí o que faltou? E o lugar de Deus? Ou seja, tanto falando em termos de Tomás de Aquino, como falando em termos da teoria do Finis, ele prometeu para nós destacar, ele diz que é possível destacar a teoria política e a teoria jurídica do Tomás de Aquino, e ele diz que ele faz isso da teologia dele, da fé dele, né? Então, exatamente uma das consequências filosóficas dessa metodologia e dessa separação entre o espaço de Deus e o espaço moral em Finis é que ele não coloca o princípio supremo da moral como amar a Deus sobre todas as coisas. Pelo menos é que ele tem 2 planos aqui, que é uma felicidade imperfeita e uma felicidade perfeita. Só para terminar o princípio moral supremo, né, de amar ao próximo como a si mesmo, tá? Talvez valha a pena ainda ver isso aqui também, que é o princípio supremo da moral na versão do Finis. Ele e um teólogo, que é o Germain Grisé, acho que o Germain Grisé morreu esse ano passado, faz bem pouquinho tempo. Ele tem um site muito bom em inglês, mas tem conteúdo em português também, tá? Botar Germain Grisé, G-R-I-S-E-Z. Tem alguns artigos, inclusive do próprio Finis em português também, ou do próprio Germain Grisé, que foi o cara que o Finis leu para escrever essa teoria sobre Tomás de Aquino, inclusive foi a inspiração dele. Depois ele escreveu alguns livros com o Germain também. Tá? Tem material em português lá no site, a maior parte em inglês, mas tem material em português também. Ele e o Germain, eles conceberam uma versão desse princípio supremo da moral. Tá? Então, como eu falei dos bens humanos básicos em Finis, há 2 encontros, 3 encontros atrás, talvez valha a pena eu só colocar para vocês quais são os modos de perseguição que o Finis, apesar dele não falar em direito natural em Tomás de Aquino, ele fala mais especificamente em lei natural e direitos naturais, que está em português, né? Quais os modos razoáveis de perseguição que ele propõe? Ele diz o seguinte, né? Se alguém vai agir em função daqueles bens que eu falei, né? Vida, amizade, família, etc., né? De um modo razoável, essa pessoa, a primeira coisa que ela deve ter é um plano de vida coerente. Uma pessoa incoerente, uma pessoa que não tem plano de vida ou que não tem um plano de vida coerente, é uma pessoa insensata, né? Não ter preferência arbitrária por valores, ou seja, tanto a vida, quanto a família, quanto ao trabalho, quanto a amizade são valores humanos básicos e verdadeiros para o ser humano. Tá? Qualquer um deles justifica as ações. Não ter preferência arbitrária por pessoas. Então vocês vejam, esse modo de perseguição aqui, né, sem preferência arbitrária por pessoas, já envolve evitar injustiça. Né? Se é um bem para mim, é um bem para você também. Logo, eu não devo impedir você de perseguir aquilo que eu considero bom para mim, né? Seria eu injusto fazendo isso, tá? Manter um compromisso e ao mesmo tempo ser desprendido, ou seja, né? A gente deve se comprometer com aquele plano de vida que a gente fez, mas ao mesmo tempo, se for inviável diante das circunstâncias perseguir aquele plano de vida, a gente deve se desprender e realizar aquilo que está ao nosso alcance nas circunstâncias, né? Levar em consideração as consequências das nossas ações de uma maneira muito limitada. O Finis não é nem utilitarista, nem consequencialista, nem o que ele chama de proporcionalista. Até já aproveitando, ó, esse livro aqui, Fundamentos de Ética, John Finis, está em português. Meus amigos traduziram, o professor Arthur e o professor Elton Somenos, que eu falei para vocês no primeiro encontro, né? Passei uma bibliografia extensa no primeiro encontro, né? Analisei a bibliografia do Finis. Então, remeto a ele também, que está no YouTube. Naquele livro ele vai definir o que é utilitarismo, consequencialismo e proporcionalismo, tá? E vai rebater essas teorias. Já está em português, então fica uma referência, tá? Uma outra
Isso ele chama exigências da razoabilidade prática, né? Ou seja, modos de perseguição razoável. Ele diz respeito por cada valor básico em cada ato, ou seja, não escolher diretamente em oposição a um valor básico. Essa exigência é fundamental para a teoria dele, porque essa exigência é o que vai gerar o que a gente pode chamar de absolutos morais, ou seja, normas nunca, em nenhuma circunstância, sujeitas à exceção. Posso dizer de outra forma ainda. Normas que proíbem determinado tipo de conduta e que valem sempre, independentemente das circunstâncias, tá? São normas muito poderosas, essas, na medida que conferem aos seres humanos, elas conferem direitos morais, ou direitos naturais, ou direitos humanos, que valem também de um modo absoluto, ou seja, direitos naturais que nunca são sujeitos a nenhuma exceção. Não há como se justificar uma agressão a esses direitos naturais, tá? Então, tudo isso com base nesse modo de perseguição que é nunca escolher diretamente em oposição a um valor básico. Depois ele vai falar sobre as exigências do bem comum ou justiça geral, seguir os ditames da própria consciência e, por final, eu acho que nesse Fundamentos de Ética, se eu não me engano, ele propõe uma nona exigência aqui, que é preferir experiências autênticas aos simulacros. Isso aqui é uma exigência que é bem... parece que não é conhecida de vocês, mas é. Quase todo mundo conhece. Porque ela é inspirada no Robert Nozick, tá? Que é um filósofo libertário que escreveu um livro até... Ele está na minha estante, agora eu não vou achar aqui, mas ele está por aqui, tá? E o Robert Nozick, ele é conhecido de vocês porque... Se vocês viram aquele filme Matrix, né, que tem o computador e as máquinas dominam o mundo e usam os seres humanos para gerar eletricidade e criam uma matriz lá mesmo, né, uma matriz que é responsável por gerar um mundo de fantasia em que os seres humanos vivem. Esses caras que conceberam essa história, todos foram, ou alguns deles pelo menos, foram alunos do Robert Nozick, tá? Então a nona exigência tem a ver com a obra do Robert Nozick e é exatamente isso, de preferir não os simulacros, não experiências simuladas, mas sim a experiência verdadeira. Então, preferir uma pessoa sensata é aquela que prefere experiências autênticas, não simulacros, né? É a pessoa que escolhe tomar a pílula da realidade no Matrix, né? Uma pessoa que não é sensata, ela preferiria não passar pela experiência autêntica, mas passar por um simulacro apenas da experiência e não vivenciá-la de fato. Bom, voltando aqui. Com base nisso, o Finis e o Grisé, já em obras mais tardias deles, dos dois, tá? Eu não me lembro exatamente o ano dessas obras, mas é pós-década de 90, talvez 98, talvez um pouco antes, agora não me lembro, tá? Talvez final da década de 80, agora não me lembro. Mas eu tenho alguns textos aqui que eles propõem que eles aceitam, no Lei Natural e Direitos Naturais, o Finis não tinha um princípio supremo da moral, tá? Ele tinha vários princípios, tinha um princípio formal, tinha princípios materiais, da razoabilidade prática e tinha várias exigências. Aí, naquele livro, e depois em Direito Natural em Tomás de Aquino, aparece também, ele vai propor uma versão do amar ao próximo como a si mesmo, só que ele vai usar não essa fórmula já bíblica, é a fórmula que Tomás de Aquino usava, mas ele vai formular o princípio supremo da moral da seguinte forma: de que todos os atos da vontade de alguém estejam abertos à realização humana integral, ou seja, a felicidade humana integral, tá? Que é para a realização de todas as pessoas e comunidades humanas de agora e do futuro. Tá? Eu até vou repetir, né? De que todos os atos da vontade de alguém, ou seja, vimos que a vontade no encontro passado pode ser de coisas impossíveis, só que as ações devem ser de coisas factíveis, né, realizáveis. A gente viu isso no nosso último encontro. Quem não assistiu e quiser ver mais a respeito disso, veja a live postada como vídeo aula anterior, né, no YouTube.
canal Leandro Cordioli. Mas, então, ele está falando da vontade aqui, né? A gente pode querer o impossível e é interessante, a gente quer a realização, quer a felicidade do ser humano de um modo absoluto, ou seja, a realização humana integral, né? Que o ser humano realize todos os bens humanos básicos. Isso é impossível, pode ser objeto da vontade, que nem a gente falou, né? E que é para a realização de todas as pessoas e comunidades humanas. E que nem eu disse, né, o impossível pode ser objeto da vontade, porque é todas num sentido extremamente forte, o que eu disse até, usando aquela expressão do Thomas Moros, utópico, né? Que é de agora e do futuro, quer dizer, né, a gente falou de casos em que as escolhas éticas presentes podem ter repercussão no futuro, por exemplo, na ecologia, nos direitos humanos, em homenagem até ao professor Sérgio Abreu, que acompanha a nossa live também, né, os direitos humanos a nível internacional, ações aqui, né, por exemplo, a questão dos refugiados, a nível internacional, não digo só que eu acompanho mais de perto, né, o caso dos nossos amigos venezuelanos, né, que atentados contra os direitos humanos na Venezuela têm repercussões nos países vizinhos, porque eles têm que se refugiar e vão passar a viver aqui. Então, uma ação, eu falei, né, da destruição do patrimônio cultural da humanidade, né? Muitas vezes as pessoas que vão viver, ou o meio ambiente, né? Muitas vezes as pessoas que vão usufruir desse bem nem nasceram ainda e nem se sabe se vão nascer ou não, né? Mas elas já devem entrar nessa dimensão de escolha moral, que é uma dimensão para além de nós mesmos que estamos vivos aqui, né? E estudando ética a essa hora da noite, né, senhores? Então, muitas vezes escolhas morais têm repercussão no futuro e podem afetar a vida de pessoas que ainda nem nasceram e que estão por vir. E isso é fundamental. E esse princípio busca abarcar isso e até mais, né? Uma dimensão ainda maior que essa, tá? Eu botei outras formulações aqui, mas eu vou, desse mesmo princípio, pelo John Finnis, pelo Germain Grisé, eu vou seguir adiante para tentar vencer o que temos aqui no tempo. Então, senhores, qual é o lugar do amar a Deus sobre todas as coisas? Tá? Qual é, como diz ele aqui, 3.2.1, a versão mais completa, o lugar do transcendente. Então, que nem eu disse, né, ele prometeu separar a filosofia política, filosofia moral, política e jurídica do Tomás de Aquino da teologia. E ele tem um problema aqui, que uma versão ética ou uma versão moral completa, uma felicidade perfeita, ela só é realizável, segundo a interpretação dele, de Tomás de Aquino, em outra existência. Tá? E ele não pode impor isso a todas as pessoas. Ele é a favor da liberdade religiosa, ele é a favor da liberdade de consciência, ele é a favor de que da conversão ou da aceitação de uma fé religiosa como um ato espontâneo da própria pessoa. Ele é contra uma imposição de uma religião, qualquer que seja, ou de princípios religiosos, quaisquer que sejam, de uma forma exterior. Tá? Então, mas ele ao mesmo tempo reconhece que essa dimensão transcendente é importante, a religião é um bem humano básico para ele, que nem eu disse no vídeo que a gente estudou a respeito desses princípios pré-morais, né? Como a religião, a vida e a família, uma ação moral que tivesse por finalidade última apenas o próprio ser humano, ela seria insensata em muitas circunstâncias, né? E não teria sentido, né? O heroísmo moral seria uma insensatez se a última dimensão da realidade fosse o próprio ser humano, né? Como mostra a vida de Sócrates, como mostra, por exemplo, um ativista do Greenpeace que atira o seu barco inflável contra um baleeiro para salvar a vida de baleias, né? Ou seja, arrisca a própria vida humana para salvar a vida de baleias. Essa pessoa reconhece que existe uma fonte de valor para além da vida humana e da própria existência que vale a pena sacrificá-la, né? E a gente vê que alguns projetos assim são sensatos, né? A vida não é o único bem e muitas vezes, não é que não tem importância, mas muitas vezes outros bens competem e a gente faz escolhas que envolvem enfrentar essas situações e que são razoáveis ainda, né? Como essa do ativista do Greenpeace pode ser uma situação razoável. Então,
ele diz assim, a questão de Deus aqui, ou até, ele não cita, né? Bom, acho que ele cita até nesse trecho aqui, tá? Mas ele cita assim, eu anotei aqui no meu roteiro, alguém deve amar a Deus e a seu próximo como a si mesmo, seria um princípio além do princípio supremo da moral, que é amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Seria uma versão realmente completa. O problema, diz Finis, é que essa dimensão realmente completa envolveria uma questão de fé, de aceitação, que é algo particular da pessoa. Isso não pode ser imposto. E diz, esse princípio supremo de alguém deve amar a Deus sobre todas as coisas, ele não é um princípio autoevidente. Ele só é autoevidente para aquele que já crê em Deus e já crê na providência divina. Para esse princípio seria autoevidente. Então, alguém que tivesse uma crença em Deus e tivesse uma crença também na providência divina e aceitasse Deus como fonte da existência de tudo aquilo que existe, aceitaria esse princípio tranquilamente, diz ele. Né? Alguém que aceitasse que Deus ama ele, né? Que Deus existe, ama ele e é fonte de toda a existência, aceitaria esse princípio. Tá? O problema é que isso não pode ser imposto e isso não pode ser tratado num plano político nem jurídico. Então ele diz assim, né, que esse princípio tem uma validade, mas ele não é autoevidente, ele vale só para quem acredita e aceita através de um ato de fé. Né? Uma vez aceito, então, para essa pessoa que tem fé na existência de Deus, ele é autoevidente, mas ele diz, mesmo aqueles que aceitam esse princípio não objetariam que o modo de ofender a existência do amar a Deus, que seria esse princípio, né, noutra instância de moralidade, seria fazer escolhas contra o próprio bem humano, ou seja, o ato de atentar contra amar a Deus sobre todas as coisas seria mais diretamente atentar contra o amor ao próximo com a si mesmo, né? Como a si mesmo, né? Então, como se atenta contra amar a Deus sobre todas as coisas? Atentando-se contra a ti ou contra o teu próximo. Isso seria um problema. Bom, com isso a gente encerra essa questão do princípio supremo moral e o princípio supremo da moral. Vamos dar uma olhada então nesses preceitos morais que são especificações adicionais desse princípio supremo e de suas especificações imediatas. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tomar só uma aguinha para dar seguimento. Todos os princípios e normas morais podem ser inferidos e concluídos a partir desse princípio do amor. Que nem ele disse, né? Todos os princípios morais estão contidos no amar ao próximo como a si mesmo. E como eu disse no encontro passado, amar ao próximo como a si mesmo é amar, diz o Finis, é essencialmente querer o bem de alguém. Então, amar ao próximo como a si mesmo é querer o teu bem verdadeiro, amar a si, não um bem egoísta, mas o bem verdadeiro, e também o bem do próximo, isso quer dizer, de todos os outros seres humanos. Tá? Então, querer o bem é o que comanda esse princípio. E a primeira e mais imediata especificação desse princípio é a regra de ouro de faz pelo outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Né? Então, ele diz, todos os princípios derivados da regra de ouro, eles estão envolvidos na regra do amor e são implicações da regra de ouro também. Tá? Então, por exemplo, eu botei aqui, né? Amo a mim ou ao próximo, quero o bem verdadeiro meu ou do próximo, como eu falei. Né? Aí você pensa assim, né? Se você realmente ama a si mesmo, você deveria querer melhorar a saúde e evitar o que a prejudica, ou seja, se você realmente ama a si mesmo, você deveria evitar fumar, deveria fazer ginástica, deveria evitar práticas não saudáveis, deveria realizar uma dieta, né? Se você ama verdadeiramente você quer ter uma saúde perfeita, vida é um bem verdadeiro, é um bem razoável que justifica as ações, e a saúde é uma implicação da vida, né? Ter uma vida saudável, ter uma saúde saudável é participar do bem humano vida.
Logo, se você ama verdadeiramente você realmente vai evitar essas práticas que podem prejudicar a sua vida, né? E agir de um modo razoável em função dessas práticas, né? Mas ao mesmo tempo, né? Eu poderia colocar também, eu botei outro exemplo aqui. Você deveria, se você realmente ama a si, você também deveria querer amigos, né? Querer um bem verdadeiro para você e evitar aquilo que o prejudica, que o afasta dos amigos, né? Agora, tem um terceiro exemplo que eu botei aqui, que envolve o próximo. Se você, porque amar a si, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, querer o bem do próximo e querer o teu bem também, né? Então, se você ama o próximo, você deveria querer, por exemplo, não matá-lo. Quem ama, né, quer o bem do outro, não quer extingui-lo. Então, isso seria contra a lei natural, né? Nesse sentido aí que a gente vem construindo a lei natural. Então, se você realmente ama o próximo, se você realmente aplica a regra de ouro e não apenas a regra de prata que eu mencionei no vídeo passado, né, de querer o bem e fazer pelo outro aquilo que você gostaria que eu fizesse por você, você não só não ia querer não matá-lo, como se possível você poderia contribuir para a saúde dele, para que ele conhecesse a verdade, para que ele tivesse amigos, pudesse ajudar de alguma forma, né? Um abração, Felipe. Tá? Então você ia querer o bem verdadeiro e dentro do que está ao seu alcance contribuiria para a realização humana integral do próximo também, tá? Isso aí é tipo essa implicação do amor ao próximo através da regra de ouro nas demais especificações de princípio. E com isso, o professor Finis afasta o utilitarismo, o consequencialismo e o proporcionalismo. Bom, eu até não tomei nota aqui, mas eu vou explicar rapidinho por causa do tempo. Estou de olho no relógio aqui, já foram 39 minutos, né? Ele afasta o utilitarismo, o consequencialismo e o proporcionalismo porque todas essas filosofias se prendem não na intenção, mas sim nas consequências e ignoram aquilo que a gente chamou, né? Há efeitos transitivos que vão para o mundo exterior das nossas ações e efeitos intransitivos que ficam no caráter, né? Então, efeitos intransitivos e efeitos transitivos das ações. Esses utilitaristas, consequencialistas e proporcionalistas, eles se fixam nesses efeitos transitivos, ou seja, apenas o que vai para o mundo exterior, não a intenção e aquilo que reflete no caráter. O professor Finis afasta com esse raciocínio moral isso aí, tá? Todas essas questões aí de utilitarismo, consequencialismo e proporcionalismo. Bom, ele passa então no 3.4 a analisar três exemplos, né, de regras, de preceitos morais e de problemas morais, né, que dizem respeito ao homicídio, então é uma imoralidade, ele diz que é um ato atentatório contra o bem e vida, o adultério, que ele diz que é um ato atentatório, uma injustiça contra o bem matrimônio, e a mentira, que é um ato atentatório contra o bem humano básico, conhecimento da verdade, tá? O homicídio aqui tem algumas questões bem interessantes, né? Vamos ver o quanto eu consigo avançar, porque o tempo é que vai avançando, não é, né? Olhem só, ele diz o seguinte quanto ao homicídio. Ele vai dizer que Tomás de Aquino, a ética da vida ou da proteção da vida no Tomás de Aquino e a questão da morte intencional, né, que eu digo às vezes nas minhas aulas, né, pode chocar alguns, mas nós, seres humanos, e eu acho que aqui, né, compartilha essa live com os seres humanos, né, nós seres humanos somos seres mortais, ou seja, se tem uma certeza, dizem que tem duas, né? Mas tem uma certeza que a gente tem na vida, é que a gente vai morrer. O problema moral não é tanto que a gente vai morrer. Muitas vezes o ponto de vista da morte é um ponto de vista até interessante para resolver problemas morais, tá? Assim como a regra de ouro. Mas o problema fundamental moral, que é uma imoralidade, é querer matar alguém. É privar a pessoa da sua vida, né? Então, a questão do homicídio, ela é regulada moralmente também, tá? E como é que o Finis diz que o Tomás de Aquino faz isso? Ele diz assim, ele tem uma duplicidade de pessoas aqui. Então ele separa uma pessoa privada e uma pessoa pública,
tá? E ele diz o seguinte, que o Tomás de Aquino diz, pessoa privada somos nós mesmos, né? Seres humanos, não só cidadãos, mas os seres humanos, né? E a pessoa pública são aqueles que têm o cuidado pela comunidade, né? Eu poderia dizer os políticos, por exemplo, que governam, né? Mas também poderia dizer os juízes, por exemplo, também, né? Como também poderia colocar, inclusive, um policial, né? Que está no exercício das suas funções. Ele tem o cuidado pela segurança pública e pela segurança das pessoas que estão, né, aos seus cuidados numa comunidade política, tá? Então, nesse sentido, a pessoa pública não é só o Estado, mas são os agentes públicos, inclusive, mas inclusive também, né, as instituições do Estado, tá? Ele vai dizer assim, uma pessoa privada, ou seja, nós, seres humanos, uma pessoa privada, para ela, é sempre errado querer matar alguém. Ou seja, a pessoa não pode ter como objeto nem da vontade, né, nem da sua intenção querer matar alguém. Tá? Isso é sempre errado. Não pode acertar fazendo isso. Mesmo como uma finalidade em si próprio, por exemplo, né, querer matar uma pessoa intencionalmente, ou como uma finalidade para alcançar outro fim. Eu anotei um exemplo aqui, que é o caso dos exploradores de caverna, do Lon Fuller, né, em que 5 exploradores de caverna matam um deles para consumir o corpo dele como carne e poder sobreviver e serem resgatados, né, pela equipe que está tentando resgatar eles na caverna. Né? Lembro que esse caso, apesar de ser um caso ficcional, famoso entre os estudantes de direito em todo o Ocidente, né? O professor Lon Fuller foi professor em Harvard, então ele é famoso em todo o Ocidente. Ele é baseado num caso real, né? Falamos nos vídeos anteriores, né? Vou fazer a remissão a eles. Ou seja, nesse caso, a finalidade que os 4 exploradores de caverna buscavam era salvar a vida de 4 pessoas. E o jeito que eles fizeram foi... A finalidade era boa, mas o jeito que eles escolheram, o modo de perseguição dessa finalidade boa, foi sacrificar um inocente. Então, tanto para Tomás de Aquino quanto para Finis, sempre é errado matar um inocente. Vejam, a implicação daquela exigência da razoabilidade que eu falei. Nunca agir contra um bem humano básico, né? E impedir a pessoa de perseguir o próprio bem humano básico. Várias daquelas exigências que eu mencionei logo há pouco, agora incidem excluindo essa ação, apontando como uma ação moralmente sempre errada. Tá? Então sempre é errado matar uma pessoa inocente, né? Sempre é errado querer matá-la ou intencionar matá-la, seja como fim último ou seja como também uma forma de alcançar uma finalidade que pode ser boa, que nem a vida, né? Sobreviver. Mas o modo de perseguição é injusto, tá? Então ele vai dizer sempre errado para uma pessoa. Contudo, diz ele, uma pessoa privada pode usar a força letal em legítima defesa, tá? Desde que a intenção dessa pessoa não seja a de matar o agressor, mas sim de salvar a própria vida, tá? Então, evidentemente, pode haver uma consequência aí, um efeito que se chama um efeito colateral, né, que é a morte do agressor, né, que não foi desejado, né, não foi exatamente desejado pela pessoa que está se defendendo, porque a ideia dela é salvar a vida dela ou de um terceiro, não matar o agressor, mas, ao mesmo tempo, ela, apesar de não ter sido desejado esse efeito colateral, ele é aceito como previsível da ação. Então, eu até vou fazer uma citação, porque isso aqui se chama o princípio do duplo efeito. E o Finis critica essa nomenclatura, não gosta disso, né? O nome é princípio do duplo efeito, tá? E isso se baseia no efeito colateral, ou seja, aquele efeito não intencionado pela ação da pessoa que age em legítima defesa. Tá? E a citação é a seguinte, está no Direito Natural de Tomás de Aquino, página 46. O núcleo real deste princípio é o pensamento de que os princípios morais se relacionam diferentemente nos tipos de ações especificadas pela intenção do agente, por exemplo, matar, e na maneira com que se relacionam no comportamento escolhido, com a previsão de que, provável ou mesmo certamente, matará como um efeito colateral, uma praeter intentionem, fora das intenções do agente. Tá?
Então a interpretação, quando eu montei o meu roteiro aqui, que eu fiz desse trecho da teoria do duplo efeito e do efeito colateral, que legitima como moralmente aceitável a legítima defesa, é o seguinte, né? Eu já estudei isso aqui faz bastante tempo, né? Que nem muitos sabem que estão acompanhando, né? E eu me obrigo a pensar quando eu vou montar esses roteiros, quando eu discuto de tarde no grupo de pesquisa, a repensar, né? Então, eu, pelo menos hoje, tomara que eu mantenha isso, né? Porque eu tô gravando isso para botar no YouTube, mas pelo menos hoje, eu acho que o duplo efeito tem menos a ver com as consequências exteriores das ações e tem muito mais a ver com a questão da escolha e da intenção, né? Que nem a gente viu, a intenção é de fins e a escolha é dos meios para alcançar aqueles fins, né? Então eu acho que menos as consequências exteriores, inclusive que é no caso, né, a morte do agressor, né, que é um efeito colateral de um esforço legítimo e justo de defender a própria vida, desde que não intencionada como finalidade última da ação, ela é, né, a questão fundamental. Eu vou ter que dar uma acelerada porque o tempo vem sendo consumido aqui segundo o meu relógio, tá? Bom, e a pessoa pública então? Se é uma pessoa privada, é uma pessoa pública, ele faz algumas críticas ao Tomás de Aquino, porque ele diz, para o Tomás de Aquino aceita, às vezes ele fica oscilando, o Tomás de Aquino, tá? Ele diz, às vezes ele aceita que a pessoa pública possa legitimamente intencionar matar um agressor, ou no esforço de guerra contra uma nação estrangeira, e isso estaria inclusive na lei natural, ou que ela só possa, como um efeito colateral, reagir tanto contra uma agressão interna ou externa. Tá? Ele diz, Tomás de Aquino oscila. Mas ele diz, né, hoje em dia, isso não é mais aceito e que o uso de força letal por uma pessoa pública, né, seja o próprio Estado, ou seja, os agentes do Estado, ela só é legítima nos casos de guerra, de polícia, né, no caso de combater uma agressão, por exemplo, reagir a um assalto a banco, por exemplo, né, ou nos casos da pena capital, que é a pena de morte, com base no efeito colateral não intencionável, mesmo que previsível, e o duplo efeito. Então ele diz assim, em que pese o Tomás de Aquino oscilar nessa teoria, né, a pessoa pública ela não pode nunca também, pelo menos nos dias de hoje, intencionar como fim último da sua ação, ou a escolha direta da sua ação, matar alguém. Mas legitimamente pode, né, querendo preservar o bem comum, ou querendo isso, o bem das pessoas que estão ali, né, querendo preservar o próprio ser humano, pode agir na defesa de terceiro, né, ou até mesmo o Tomás de Aquino aceitaria, com base nessa doutrina do duplo efeito, inclusive a pena de morte, coisa que a gente sabe que ela é exceção no direito brasileiro, é proibida a não ser em crimes de guerra, com estado de guerra declarado, né? Mas a pena de morte, como regra, é proibida no direito brasileiro. E o próprio John Phillips, ele até 1998 ele aceitava a pena de morte como uma legítima defesa da sociedade. Mas a partir de 98, ele de fato também é contrário à pena de morte lá, e muitas vezes não fica bem claro porque ele é contrário à pena de morte, assim, pelo menos filosoficamente. Tá? 3.4.2, o adultério. Eu vou tentar ser rápido, porque o tempo está esgotando, tá? Mas o adultério tem a ver com uma injustiça e uma imoralidade que fere o bem humano básico da família ou do matrimônio. Tá? O bem do matrimônio, ele diz. Ele diz que o matrimônio tem duas finalidades distintas e igualmente razoáveis, e qualquer uma delas justifica o matrimônio, que é a procriação, ou seja, a geração de crianças, filhos, né? E o desenvolvimento ou a criação saudável dessas crianças. Então, o matrimônio é um tipo de bem que propicia que o ser humano, né, gere prole e cria prole, diferentemente de outros animais que nascem e podem viver, né, já separados dos seus pais, né, sei lá, eu imagino, né, os tubarões, se eu não me engano, algumas cobras, ou cobras também, né, serpentes também, né, o ser humano e os mamíferos em geral, eles nascem e dependem dos pais para serem criados. E os seres humanos, né, até uma idade razoável,
né? Eu brinco hoje em dia, né? Espero que não seja o caso aqui em casa, mas hoje em dia a adolescência vai aos 30, 40 anos, para alguns, né, que dependem dos pais para serem criados até ultrapassando os 40 anos, né? Mas os seres humanos, eles então precisam de um ambiente saudável para se desenvolver, senão não vão conseguir se desenvolver. E a FIDES é a relação entre o casal que vai, diz ele, além da mera fidelidade conjugal. FIDES envolve para ele exclusividade dos cônjuges e permanência do casal, né? Então, não é só fidelidade, mas envolve também, né? Então, exclusividade e permanência do casal e a prontidão e compromisso de estar unido com o cônjuge, seja em mente, em corpo, e a vida de mútua assistência no lar do casal, tá? E as ações injustas contra o bem do matrimônio oscilam contra atentar contra qualquer um desses fins. Diz ele, aqui tem uma coisinha interessante também, ele diz ele em termos teóricos. Tomás de Aquino, repetindo aquilo que eu mencionei no começo dessa live, né? O Tomás de Aquino, ele nunca, diz o Finis, ou normalmente pelo menos, ele não parte disso é natural, logo é razoável e bom e moral, mas o raciocínio que ele faz é sempre isso é bom e razoável, logo é natural, né? Ou seja, ele parte do que é o bem para a natureza humana, não da natureza humana para o bem, né? Então ele vai dizer que essa ética da família, ou ética mesmo sexual de Tomás de Aquino, envolve a razoabilidade dos bens, não a naturalidade dos bens, né, das ações humanas. A mentira, e eu vou conseguir vencer o tempo hoje, né? A mentira propriamente definida, né, ou seja, o que realmente é uma mentira, isso é sempre errado mentir, diz Finis, tá? E ela diz que envolve duas coisas: afirmar algo que alguém sabe que está errado, tá? Então quando a gente afirma algo que a gente sabe que está errado, a gente está mentindo. Muitas vezes a gente afirma algo que a gente não sabe que está errado, né? E aí a gente está enganado. Mas se a gente afirma algo que sabe que está errado, a gente está mentindo. E ele vai dizer, nessa afirmação há uma cisão ou uma duplicidade entre aquilo que a pessoa sabe que está afirmando e outra que a pessoa sabe que está pensando. Ou seja, a pessoa sabe que uma coisa é de determinada forma e ao mesmo tempo sabe que está afirmando que aquela coisa não é daquela forma. Então, isso é uma mentira, é essa cisão, tá? Entre o que tem dentro e o que acha que tem dentro e o que acha que tem fora. A opinião interna e a opinião expressada. E o que o Finis coloca aqui é sempre errado mentir, contudo, diz ele, pode ser muitas vezes correto e até mesmo necessário omitir ou dissimular, né? Quem viu Michael Sandel, Justiça, o que é a coisa certa a fazer, sabe do caso do Bill Clinton e da dissimulação, né? Dizendo que não era um erro, né? E aí ele vai falar sobre a dissimulatio prudente, que é exatamente isso. Muitas vezes você não pode mentir nunca, mas às vezes você pode e deve dissimular. Vai falar, por exemplo, na guerra isso acontece muito, né? E muitas vezes seria sempre errado mentir nesse caso da guerra, em que pese a mentira pode ser atenuada como um erro moral, né? Mas manobras que simulam alguma coisa para atrair um inimigo para uma emboscada, ela é uma simulação, não é exatamente uma mentira. Então seria aceito, tá? Então a moralidade da mentira é um pouco mais elástica na guerra em virtude da finalidade que é uma legítima defesa a uma agressão internacional injusta, né? De uma nação contra outra nação, tá? Chegando ao final, né? Temos provavelmente aí não muito tempo, pelo que eu conheço do Instagram, né? Nós temos as normas negativas não excepcionáveis, que elas são muito importantes, ainda que nem todas as instâncias de importância, né? Então, em resumo, né, nós temos normas morais positivas que mandam fazer algo. O positivo e o negativo tem a ver com esse sentido de determinar que se faça ou proibir que se faça, tá? Não é que são positivo bom, negativo ruim. Não. É positivo, faça algo. Negativo, não faça algo. Tá? Então nós temos normas morais positivas que mandam que se faça algo. Por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Mas poderíamos ter normas morais positivas que digam assim, salve alguém
que está se afogando, por exemplo. Essa seria uma norma moral positiva, né? Teríamos normas morais negativas, que mandam não fazer algo, que proíbem, excluem uma conduta, tá? Por exemplo, não mate alguém, ou melhor, não mate alguém afogado, para seguir o exemplo que eu dei, né? O que acontece? Existem normas morais negativas que são absolutas, isso é, valem em todas as circunstâncias, independentemente de alguma qualificação. Elas nunca são sujeitas à exceção. Por isso que eu digo, essas normas morais absolutas, elas sempre são formuladas de uma maneira negativa, excluindo uma conduta, já explico por quê, tá? Mas o que é interessante nelas é que elas são absolutos morais, tá? Ou seja, elas são normas que valem em todas as circunstâncias e, em função disso, elas conferem àqueles que são protegidos por essas normas direitos naturais ou direitos morais absolutos, ou seja, que valem em todas as circunstâncias, sem exceção. Então são direitos que não há lei que os derrube, né? São direitos que existem independentemente das circunstâncias. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que as normas morais positivas, elas exigem que você faça algo. Para você fazer algo, isso deve estar na sua capacidade de realização, né? Por exemplo, você tem uma obrigação de salvar aquele que está se afogando, mas se você não sabe nadar ou se você não está no lugar, você não tem como cumprir essa obrigação. E isso não pode ser exigido de você, né? Em termos, por exemplo, de direito à saúde, a famosa teoria do cobertor curto, né? As normas morais negativas, elas mandam não fazer algo, proíbem algo. E aí você pode não matar alguém, tá? Mas você pode também fazer outras condutas, né? Não fazer outras condutas que não são prejudiciais. E isso não tem problema, tá? Agora, dessas normas morais negativas, nem todas, mas algumas poucas, elas valem sempre e sem exceção. E são aquelas que protegem os bens humanos básicos. Eu vou encerrando a live agora, porque faltam poucos minutos no Instagram, pelo que o Instagram está me avisando, como já é uma tradição. Nosso próximo encontro é dia 24 de 9 de 2019, 24 de setembro, no mesmo horário, tá? 23h30, vamos ver o capítulo Virtudes Morais, que é o capítulo 4, da Direito Natural e Tomás de Aquino, de John Finnis. Então vamos ver o que são as virtudes morais. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por ficarem comigo aqui estudando ética, moralidade e essas questões que são bem complicadas e assim mesmo, né, interessantes e que merecem ser estudadas. Nós estamos transmitindo então essa live no Facebook e no Instagram. No Facebook, Prof. Leandro Cordioli, e no Instagram, Leandro Cordioli, e depois nós vamos editar esse vídeo e disponibilizar no YouTube, no canal Leandro Cordioli, junto com as demais lives que a gente já fez, né, ao longo desse semestre. Um grande abração, meu muito obrigado. Vou encerrar então aqui o aplicativo do Facebook, porque o Instagram já se encerrou sozinho aqui. Um abração.